impõe que passe por elas. Aí de novo você fala assim, mas a minha representação direta está sendo prejudicada? Está na Constituição. Como é que eu mudo isso? Eu vou repetir uma coisa que é terrível, mas é aquilo que dá origem, do ponto de vista mais tradicional possível, que é a Assembleia Nacional Constituinte. E olha que nosso país está passando por uma conflagração tão terrível, a gente está tanta discussão, a gente tem um medo danado, né, Manuel, de falar em Assembleia Nacional Constituinte, mas é uma das formas pelas quais o povo recupera o poder. Eu não sei outra do ponto de vista legislativo. Então, do ponto de vista direto, Miguel, eu acho que o que tenho é um pouco isso para você. Esse é o que nós temos para hoje. Professor Romero. Muito a acrescentar, não? Acho que eu acho que é um papel bastante importante que tem assumido nos últimos tempos os movimentos sociais, né? Os mais diversos naipes, tem se revelado bastante importante como elementos, instrumentos de democratização da nossa sociedade e com ganhos bastante relevantes, visíveis e imediatos. Eu acho que a questão das cotas, por exemplo, é um exemplo, algo muito claro, né? Porque, pelo menos para mim, porque eu pude acompanhar inteiramente, desde que isso começou a surgir nos movimentos, foi ganhando a universidade, se torna lei e os efeitos. Eu acho que é um exemplo muito palpável da importância. E aí eu aproveito, talvez retomando um pouco o que o Luiz falou, a questão da escola. Eu acho que a escola, no momento preciso em que nós vivemos no Brasil, tende a se tornar um lugar privilegiado da ação política, né? Face da reforma, hoje nós falamos no almoço, da reforma, das reformas do ensino, os seus efeitos, né? Então é um lugar privilegiado para essa ação imediata e que pode ter efeitos imediatos também. Eu vou me atrever a falar um pouco também, porque eu represento um pouco uma experiência de uma geração que viveu sobre uma época que não havia liberdade. Então, quando eu era estudante, não havia eleições para presidente, para governador, para prefeito. Havia os estudantes da universidade estavam submetidos a uma legislação especial que, diante de qualquer manifestação que pudesse ser considerada ameaça à segurança nacional, eram expulsos da universidade. Eu vivi uma época que meus professores, professora no caso, desapareceu, né, por participar de atividades políticas. Eu tive professores que foram também presos, especialmente em 1975, naquele momento em que o Vladimir Herzog foi morto. Colegas que foram presos, colegas que tiveram que se afastar da universidade por participar de atividades políticas. Isso eu estou falando, portanto, de uma época que a gente vivia sob a ditadura. Olha, isso mudou. Então, de alguma forma, alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu? Aconteceu muita coisa. Aconteceu, e o principal, talvez, a lembrar, é que existia um movimento grande no país chamado luta por eleições, pelas diretas já, que aconteceu já há algum tempo. E muitos de nós aqui éramos vivos e participamos disso. Então, isso foi uma luta que envolveu muita gente. Então, a solução de como buscar mais espaços é, primeiro, convicção de que isso é importante, de que isso afeta as nossas vidas, isso é necessário para as nossas vidas. Então, existe, acho que um pouco de olhar, nós não somos um país sem história, nós temos muitas coisas que já aconteceram e que a gente pode olhar para a nossa história para aprender exatamente qual que é, o que a gente pode fazer para modificar isso. Diga, mais alguém? Você também entregar. Como você estava falando que na década de 1970, no Brasil, surgiu o neoliberalismo. Aí a pessoa assim, pode só falar.
com esse aparecimento do neoliberalismo no Brasil, ele serviu para, como posso falar, enfraquecer o poder da democracia, porque como o neoliberalismo ele buscava a eficiência do governo, das ações que ocorrem no Brasil, ele meio que tirou um pouco da importância da democracia, porque como é eficaz? Será que o povo precisa decidir ou votar? Decidir as coisas que acontecem? Concluiu? Eu não entendi bem o finalzinho da pergunta. Eu tenho um problema de surdez crônica. Se o neoliberalismo influenciou um pouco do enfraquecimento da democracia? É um pouco que no que o Homero estava falando. Eu acho que o Homero até responderia melhor, porque ele se aprofundou nisso. O Homero é muito mais aplicado do que eu. Vocês viram que ele deixa tudo anotado, tudo bonitinho. E eu sou um aluno absolutamente mal aplicado. Então, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, eu trouxe até, para falar um pouquinho sobre isso, só lembrando, duas coisas assim. Eu trouxe, na verdade, eu estava nessa questão do neoliberalismo, mas na verdade do ponto de vista daquilo que é a violência dele. E um pouco o que está acontecendo com a gente, que é essa violência das drogas, que é uma outra discussão complicada que a gente faz. Aí eu tenho uma fala aqui que é a seguinte, a pessoa escreveu isso aqui, ó: o tráfico é cruel, é violento e massacra a vida dessas comunidades, que são as comunidades do morro, por exemplo, que ela está discutindo. Mas o Estado não pode competir com o tráfico, disputando quem tem mais capacidade de ser violento. Não há como hierarquizar a dor ou acreditar que apenas será doído para as mães de jovens favelados. O Estado bélico e militarizado é responsável pela dor que paira também nas 16 famílias dos policiais mortos desde o início das UPPs. Isso foi escrito em 2014. Isso foi escrito por aquela vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, na dissertação de mestrado que ela apresentou em 2014, lá na Universidade Federal Fluminense. E ela estava preocupada exatamente com essa questão do crescimento do tráfico das drogas e óbvio que passava por essa situação maluca que é a figura dessa coisa chamada liberalismo ou abro aspas aí para o neoliberalismo, do ponto de vista de provocar, na verdade, uma situação absurda, que é essa luta do homem contra o homem, mais acirrada possível, que vai desembocar numa sociedade enlouquecida que nós estamos vivendo hoje. Então, eu trouxe isso aqui para dar uma olhada, para que vocês percebam assim, essa mesma vereadora foi assassinada do ponto de vista da política, por fazer política. Porque também a gente tem setores da nossa sociedade que aniquilam fisicamente algumas pessoas e outras elas prendem também, para que elas não participem da política, para que elas saiam de qualquer possibilidade daquilo que no teatro a gente chama de proscênio, que é o lugar onde todo mundo se avista, a ribalta. E é algo que está acontecendo cada vez mais fortemente na nossa sociedade, e isso a gente tem que lutar também nos nossos espaços. Uma das coisas que mais me deixaram impactados neste final de semana, por exemplo, foi aquele incêndio do Museu Nacional. Aquilo me deixou assim, eu não sei se de nós agora não somos 40, somos talvez 28, 29, nós estamos aqui, e se quem foi ao Museu Nacional aqui, visitou, ou que teve essa oportunidade de ir lá, a gente fica olhando para aquilo tudo em cinzas, e as pessoas, e tudo isso é fruto de uma política neoliberal. De uma política que fala assim, eu não quero que o Estado intervenha em nada, eu vou tirar todo esse dinheiro, esse Estado que está aí não vai dar mais dinheiro para absolutamente nada. Essa é uma visão.
de cada vez mais se encurtar qualquer coisa que venha do Estado. Eu não quero nem saúde do Estado. O Estado não tem que prover saúde, o Estado não tem que prover educação. O Estado muito menos tem que prover cultura. Esse é o discurso neoliberal. E chamam isso de discurso moderno. Isso é anterior ao século, é do século, meados do século XVIII, não é, professor Romero? Então, a questão, no fundo, o problema que você coloca é a relação entre neoliberalismo e democracia, né? E tudo depende também do que a gente chama de democracia. Mas, como se fosse tentar definir um pouco do neoliberalismo, né, de acordo com os seus objetivos, eu diria assim, é a reinstauração das condições ótimas para a acumulação do capital. Por quê? Aí eu explico, né, essa definição. Se a gente pega esse livro, O Capital no século XX, né, do Piketty, ele gosta de fazer umas tabelas. Lá tem uma tabela muito interessante que é a correlação entre o rendimento do trabalho e o rendimento do capital, né? A gente percebe que a partir da Segunda Guerra a renda do capital começa, pelo menos no centro do mundo capitalista, na América do Norte e a Europa Ocidental, começa